povo diva de Jesus. Desculpa aí o ranho, a cara de choro, mas é impossível para mim conter as lágrimas com aquilo que Deus faz e com aquilo que Ele pode e quer fazer através das nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela é viva, né? E ela causa um efeito estrondoso dentro da gente. E Deus me deu uma palavra desde o início da semana e eu tenho pedido muito temor para poder discernir essa palavra. Eu até tentei trazer outro tema, outra palavra, mas o Espírito Santo, ele quer falar fortemente nesse tema sobre Deus tem ciúmes de nós. Porque diz um louvor, né, que Ele tem ciúmes de nós. E eu fui buscar porque esse louvor começou a falar muito dentro de mim. E a partir do momento que eu fui confrontada a literalmente deixar o passado, deixar as coisas que se passaram, as coisas que Deus fez para trás, e perceber o novo, eu busquei essa palavra na Bíblia. E como esperado, o Espírito Santo apenas confirmou, né? Que sim, Deus, Ele tem ciúmes de nós. O Espírito de Deus que habita em nós, Ele tem ciúmes. Mas, diferente de um ciúmes humano, Ele é um ciúmes que é zeloso. Ele é como um furacão que nos faz rejeitar totalmente as coisas desse mundo e não ver mais as nossas aflições, mas sim olhar para Jesus, olhar para a palavra de Deus e ter Jesus como o centro da nossa vida. E o meu choro hoje não é um choro de tristeza, não é um choro de angústia, mas é um choro de entender que a minha vida não tem mais sentido sem Jesus. Não tem. Jesus, Ele é o caminho. Eu queria ler com vocês Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5. Eu vou ler na versão NVI, Tiago, capítulo 4, versículos 5 ao 10. Vai dizer assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se põe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Gente, isso daqui é poderoso. Porque eu fui confrontada pelo Senhor a abandonar de vez as coisas que já passou. Que eu tenho que me entristecer, me lamentar, chorar, né? Mas é pro Senhor e não para as coisas desse mundo. Porque a Bíblia está dizendo, Deus, Ele resiste os orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Ou seja, gente, o orgulho faz o homem pensar que ele é bom por si só, que ele não depende de Deus.
Então, o que quer dizer quando Deus tem ciúmes de nós? Não tem como você servir dois deuses. Ou você serve a Deus por completo, abandona as coisas e as paixões desse mundo, ou não, você permanece amando as coisas desse mundo. Então, o ciúmes de Deus, ele é um ciúme zeloso. Ele tem grande fúria em nos dizer que a gente tem que se submeter a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vocês. Resista o diabo. Resista às coisas que mexem com as suas emoções, as suas estruturas. Resiste às coisas que te afastam de Deus, que te afastam do seu propósito, que é louvar e engrandecer o nome do Senhor. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus está dizendo aqui, ó, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, ou seja, quer ficar um pezinho no mundo, outro pezinho dentro da igreja, um pezinho lá nas realizações próprias, outro pezinho na vontade de Deus. Não, isso não existe. E ele diz que a gente deve purificar o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração engana muito. Eu passei uma situação essa semana onde eu tive que guardar o meu coração no Senhor, senão eu ia perder o que Jesus está fazendo, o que Deus está fazendo, e voltar pro final da fila, voltar lá no passado, voltar àquilo que um dia, nossa, era muito importante para mim, mas estava roubando o lugar de Deus no meu coração. Então sim, Deus tem ciúmes de nós, sim. Tem ciúmes de nós, sim, mas um ciúme zeloso, para que a gente fique, ó, esperto. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Não existe meio termo. Ou você serve as coisas que o diabo gosta, ou você serve as coisas do reino de Deus. Tem coisas que aos nossos olhos não é errado, não é pecado. Mas se isso te rouba a atenção a Deus, a buscar pela vontade de Deus, a estar no centro da vontade de Deus, sim, é pecado. Você está servindo a um Deus que não é o Deus, o grande eu sou, o Deus de Israel. É qualquer outro Deus aí, sei lá. Então, ele me disse, tem ciúmes de mim. Ele tem ciúmes de mim. E o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me quer por completo. Ele quer a minha mente, Ele quer o meu coração. Ele quer os meus sonhos, Ele quer tudo de mim. E daí eu não vejo, eu não consigo mais olhar para as minhas aflições. Eu só vejo a glória de Deus, eu só vejo o quão maravilhoso Ele é. E o quanto Ele me quer, o quanto eu sou tão pecadora, e mesmo assim Ele me quer, e mesmo assim Ele me chama. E mesmo assim, Ele quer purificar a minha vida, o meu coração. Gente, nós somos herança e Ele é o nosso galardão. O Senhor é o nosso galardão, o Senhor é a nossa recompensa, Ele é tudo. É muito bom receber promessa, profecia, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas não tem recompensa melhor do que o nosso Deus. Não tem. De chegar naquele grande dia e ser reconhecida pelo Pai. Dele olhar pra você e falar, filha,
graça dele nos basta. A graça dele é tudo que a gente precisa. Eu fico maravilhada com o agir de Deus, com a palavra de Deus, porque, meu Deus, é tremendo, não tem, Deus não se explica. A palavra de Deus diz que quando Moisés pergunta que Deus você é, ele responde assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não tem como explicar. E você tá esperando o quê pra vir pra Jesus, meu Deus do céu? Você tá esperando o quê pra abandonar o que se foi? Sabe? Esqueçam das coisas passadas e veja o que eu estou fazendo. E veja o que eu posso fazer. Olha o que vai dizer em Isaías 43, 18 e 19. Olha aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que se passou. O Senhor tá fazendo uma coisa nova. Não tá percebendo o que Deus tá fazendo? É o novo de Deus. Muitas vezes não vai fazer sentido pra você, mas olha aqui o que ele diz: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Não existe impossível pra Deus. Não existe impossível pra Deus. Calma. Pra que se desesperar? Deixa aí. O que passou, passou. Deixa aí. Deixa se desfazer. Olha, você não tá percebendo? Eu tô fazendo uma coisa nova. Agarra essa oportunidade. Porque Ele é Deus que põe um caminho no deserto e rios no ermo. Vai dar rio onde todo mundo fala que não, isso aí não dá nada não, isso aí não vai dar nada não. Ele pode sim, Ele é o grande eu sou. Onisciente, onipresente, onipotente. Olha, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Mas medite nisso. Deus tem ciúmes de você. O espírito que Ele pôs em nós é um espírito zeloso, ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você não serve, ou você se entrega por completo, 100%. Senhor, toma aqui todas as minhas imperfeições, todas as minhas aflições, todos os meus traumas, os meus questionamentos. Tudo é teu, eu me entrego por completo. Vou me purificar, vou limpar as minhas mãos. Porque Ele é santo. Aleluia, glória a Deus. Meditem nisso. Meditem nisso. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Um beijo. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que esse vídeo te edifique e possa edificar muitas almas, em nome de Jesus.